Quando eu assumi o setor, não havia processo, não havia fluxo de trabalho. Eu caí na gestão sem experiência nenhuma. Nunca tinha trabalhado a fundo o planejamento. Então, assim, a maioria das pessoas, elas trabalham como se estivesse desgovernadas. A sensação que eu tinha antes é que eu trabalhava, e aí eu trabalhava de novo. Então, era um negócio que, sem fim, sabe aquela sensação do ratinho na rodaninha ali? Correndo o tempo inteiro. Saia de uma situação em que a gente esteja, assim, super atarefado, se afogando em tanta demanda de trabalho, e a gente consiga, pelo menos, botar a cabeça para fora e olhar para o lado e dizer, pronto, dá para respirar. Como que eu vou fazer isso agora? Como que eu vou fazer uma gestão de equipe à distância? Como que eu vou organizar o meu trabalho, sendo que o meu chefe não está me vendo? Mas o principal é você usar o método ágil para se organizar. Porque se você se organiza, você consegue entregar. Diante disso, determinei que eu estaria estudando a metodologia ágil e, através do conhecimento que eu adquiri, pude colocar em prática. Eu consegui estruturar e organizar tudo da melhor forma possível, aumentou demais a minha produtividade, as entregas dos meus resultados. Adquiri uma produtividade surreal. Esses treinamentos proporcionaram mais organização, controle e um melhor gerenciamento. Então hoje eu tenho mais tempo para o meu lazer, eu tenho mais tempo para me exercitar e eu tenho mais tempo para estar me aperfeiçoando cada vez mais. Tu sabe onde está todas as coisas, tu sabe que tu não vai falhar nas atividades. O reconhecimento no mercado, né? Que tu passa a ser um profissional bem quisto. A minha vida separa antes dos métodos ágeis e depois dos métodos ágeis. Né? Olá, eu sou o Denison, cofundador da MindMaster, e nessa série de vídeos eu vou te atualizar com o que há de mais moderno em gestão, para você se tornar um líder cobiçado, capaz de aplicar gestão ágil em qualquer área. Você vai aprender um método comprovado para organizar seus projetos, aumentar sua produtividade, ter mais tempo livre e, consequentemente, conquistar reconhecimento na sua carreira. Parece bom demais para ser verdade, né? Eu também acharia se eu não tivesse visto isso acontecer com centenas de alunos meus. Dá uma olhada nesses depoimentos. No passado eu tinha muito problema, não tinha muita organização, tinha muito atraso em entregas. Eu já estava buscando há um tempo encontrar uma maneira de ter mais qualidade de vida. Aí a cabeça não para, né? Então você fica o tempo inteiro pensando, ou seja, você está trabalhando 24 horas por dia praticamente, porque, putz, esqueci de mandar um e-mail, putz, tinha que ter entregue esse relatório e tal, e aí quando você não tem isso organizado no dia a dia, não vai, né? Tinha ali, fazia as minhas atividades, fazia a gestão ali da minha equipe, num modelo muito manual, muito tradicional mesmo. Né? Usava assim, gerenciamento da equipe, lista de atividades, fulano, sua lista é essa, ciclano, sua lista é essa. E eu falei, não, isso aqui não dá mais certo. Quando eu tive o primeiro grande projeto, aí eu senti uma extrema dificuldade. Tem que passar a visão acima de custo e prazo, só que como o projeto era grande, nossa, é extremamente difícil você mensurar isso nas metodologias tradicionais. Comecei a buscar mais essa questão mesmo de mudança do tradicional para o ágil. Puxa, é muito legal isso e quero dominar isso, quero aprender isso de fato, porque eu sei que o resultado vai ser muito bom. Hoje mesmo eu finalizei um projeto rápido, o cliente fez esse elogio aí. Pô, estamos aqui tirando aqui vários meses e você em 2 meses conseguiu fazer a entrega. Agora que eu consigo respirar, eu consigo trabalhar melhor. E posso usar o que eu estou aprendendo com você em demandas, inclusive em demandas pessoais, de ajudar a me organizar minha rotina de trabalho e minha rotina pessoal também. O processo do Scrum, o Kanban, então tudo isso me ajudou bastante a ter uma clareza do processo inteiro. E há uns 4 meses eu estou bem assertiva nisso, que é o foco. Foi o meu 100%, que eu fiz o máximo que eu podia fazer dentro das horas que eu tinha para fazer. E eu tenho controle do que não está feito e sei o porquê não está feito. Como pessoa, fiquei 1000 vezes melhor. Aplicando essas metodologias no dia a dia da empresa, eu consegui trazer melhores resultados. Então hoje, praticamente, a produtividade da equipe duplicou, em outros projetos quase triplicou. O meu diretor está super satisfeito com a performance da equipe. Isso me ajudou muito a direcionar o trabalho da minha equipe. E também ajudou muito a ter um trabalho mais colaborativo. Eu já consegui, sim, ver um aumento da produtividade da minha equipe. Para vocês terem ideia, esse ano a empresa onde eu trabalho fez um reconhecimento, né? Eles me deram um cartão de débito
por ser a funcionária que mais se destacou na Squad. E neste momento eu posso dizer assim, eu estou muito bem recolocado profissionalmente, eu estou trabalhando numa consultoria de ponta, atuando num cliente também, num grande cliente do mercado financeiro, e posso dizer que assim, a minha vida pessoal e a minha carreira, ela deu um up muito grande. Pode dizer que aumentou o valor do Demetrius como profissional depois que você se especializou nisso tudo? Eu não tenho dúvida disso. O meu network hoje ele se ampliou sobremaneira, tem participado de algumas entrevistas. É algo que deu uma outra dinâmica assim, no meu processo profissional. Houve uma mudança radical mesmo. Bacana, não é? Todas essas pessoas se especializaram e aplicaram gestão ágil da forma que eu ensino em seus projetos e mudaram suas carreiras de patamar. E você pode estar se perguntando como eu cheguei nesse método, por isso deixa eu contar a minha história para você. Eu sempre trabalhei no mercado corporativo, sempre busquei crescer na carreira, alcançar altos cargos executivos e quem sabe um dia empreender e criar algo inovador, e de fato eu consegui, tá? Hoje eu sou sócio da MindMaster, que é considerada uma empresa altamente inovadora no nosso segmento. Fomos pioneiros no ensino online de Scrum e gestão ágil no Brasil. Criamos abordagens de curso completamente diferentes do que o mercado tradicional fazia. Lançamos o primeiro portal de assinatura de conteúdo sobre gestão ágil, sejaagil.com, e já temos mais de 7.625 alunos. Falando assim, pode até parecer que eu sou um gestor nato, né? Que eu nasci com o dom da gestão e da liderança, mas sabe qual é a real? Esse negócio de dom, cara, não existe. E para ser sincero, eu nunca nem fui muito bom em gestão e liderança. Eu era completamente o contrário disso. Eu sempre fui uma pessoa comum. E já vivi todos os problemas que talvez você esteja vivendo hoje, tá? Teve uma época na minha carreira que eu me sentia completamente estagnado e infeliz profissionalmente. Eu estudava e trabalhava bastante, mas a minha carreira parecia que estava travada, sabe? Eu até era jovem de idade, mas eu me sentia velho. E isso me deixava cansado e frustrado. Eu tinha um sonho de liderar grandes projetos, de ter uma grande equipe e tudo mais, mas eu mal conseguia dar conta dos pequenos projetos que eu tinha em mãos. Isso era por volta de 2006, 2007, eu não lembro exatamente o ano, mas era uma época que eu estava noivo da minha atual esposa, né? E além do sonho de ser um grande gestor, eu também queria melhorar minha renda, pois logo eu ia me casar, né? Eu precisava ganhar mais para tudo isso. E para isso eu já estava meio que dando sinais lá na empresa que eu queria assumir mais responsabilidades. Eu acho que até deu certo porque eles foram me dando algumas pequenas oportunidades na empresa, né? Porém, eu me lembro como se fosse hoje, tá? Um dia que o meu chefe chegou na minha mesa, era de manhã, eu tinha acabado de chegar no escritório, não tinha nem tomado café ainda. Ele chegou com aquela cara séria e disse: Denison, como tá aquele projeto que você tá tocando? Cara, eu gelei na hora. Era um projeto que estava completamente atrasado, cheio de problemas, eu não sabia nem direito o que tinha que fazer, mal sabia explicar a situação do projeto. Além disso, eu tinha tanto medo de errar e de demonstrar que eu não dominava o assunto, que eu tentava enrolar, empurrar com a barriga, sei lá, prometer coisas que eu não ia cumprir, que na verdade eu nem sabia como eu faria. A completa receita para o desastre, né? Vai vendo. Então, antes que eu começasse a dar mais uma desculpa esfarrapada, ele já emendou. Cara, esse projeto já está quase fazendo aniversário. Eu pessoalmente gosto de você, tá? Por isso eu vim aqui para te dar esse toque, mas tem gente nova chegando na equipe e você sabe, os diretores vão começar a comparar os resultados. Por mais que a gente tente defender, o que vale é resultado, cara. E você não está entregando resultado. Meu, imagina o balde de água fria que foi para mim, né? Eu me senti péssimo. Eu estava naquela ânsia de crescer na carreira, de ganhar mais, e acabava de descobrir que eu estava mais próximo de perder o emprego do que de ganhar um aumento. Tudo porque eu não gerava resultado. E era verdade. Nessa época, quase todos os meus projetos, não só esse que eu era responsável, mas quase todos que eu tinha trabalhado, ou tinha atrasado, ou tinha cliente satisfeito, ou tinha algum outro tipo de problema. Eu cheguei até a achar que eu tinha alguma coisa errada comigo. Não é possível. Sabe aquela história do rei Midas, que tudo que ele toca vira ouro? Eu achava que eu era tipo um Midas ao contrário, assim. Parecia que todo projeto que eu tocava estragava. Eu não cheguei a ser mandado embora, mas definitivamente eu não cresci, né, naquela empresa. E por sorte eu consegui uma oportunidade numa outra empresa antes de perder esse emprego aí. E essa outra empresa foi a Toyota. E foi ali que minha vida começou a mudar.
Não mudou a minha vida porque eu estava ganhando mais, né? Estava ganhando bem. Pelo contrário, o salário era até meio mediano. Mas a oportunidade de aprender sobre gestão na empresa que é o berço da cultura Lean, onde nasceram vários conceitos famosos de gestão. Uma empresa que eu tinha estudado nos livros da faculdade, que havia sido responsável por diversas inovações no mundo. Agora eu estava lá, aprendendo direto da fonte. Aquilo era um sonho para mim, né? E eu absorvi o máximo que eu pude daquela cultura da Toyota. E foi lá que eu aprendi o valor da paciência, do respeito pelas pessoas, da transparência, da busca por melhoria contínua, de entender a causa raiz das coisas, entender os fundamentos antes das técnicas, de dar mais valor para as pessoas do que para processos e ferramentas, e por aí vai. E também aprendi que tudo aquilo era a base fundamental que se apoiavam os métodos ágeis. Conceitos que estavam ficando famosos por conta das empresas do Vale do Silício, né, como Scrum, Kanban, OKR, Design Thinking, Lean Startup, entre outros. Todos eram ou baseados ou muito parecidos com aquilo que eu vivia na Toyota. Então me especializar neles foi bem mais fácil depois disso. Eu trabalhei por 4 anos na Toyota. Foi talvez o período de maior aprendizado e crescimento profissional que eu já tive, tá? E quando eu digo crescimento profissional, não me refiro a salário ou cargo, porque o salário não era, né, um grande salário, mas sim desenvolvimento de competências e habilidades. Não era só o meu currículo que me deixava mais valioso. Eu finalmente sabia como organizar, como fazer gestão, principalmente como gerar resultado. Mas não para por aí a história, tá? Com muita dor no coração, eu acabei me despedindo da Toyota por uma oportunidade de entrar no mundo das consultorias. Uma hora eu tinha que ganhar dinheiro com esse conhecimento todo, né? Nesse mesmo tempo, eu já estava me especializando em gestão ágil, tinha sido contratado na consultoria para recuperação de projetos problemáticos. Basicamente, o que eu fazia era repensar o projeto sob a ótica do que eu acreditava que gerava resultado. E, em resumo, né, eu transformava projetos tradicionais em projetos ágeis. E assim o tempo foi passando. E graças a toda essa especialização em gestão ágil, a minha vida pessoal também mudou de patamar, né? Lembra que no início eu queria ganhar mais porque eu queria casar? Agora, alguns anos depois, eu já estava casado, já me sentia muito mais seguro financeiramente para ter um filho, já tinha comprado um apartamento, quitado esse apartamento, eu tinha 2 carros, fazia viagem todos os anos, né? Conheci vários lugares do Brasil, fui para Cancún, para Disney, vários lugares que a gente queria conhecer. A minha vida e a vida da minha família tinha mudado graças ao conhecimento de gestão ágil e principalmente aos resultados que eu conseguia gerar com ele. Até que chegou o meu segundo momento de sorte, né? Que foi quando eu comecei a desenvolver o meu método de ensinar e colocar gestão ágil em prática. O presidente da consultoria que eu trabalhava, vendo aquele movimento da gestão ágil, a demanda dos clientes pedindo isso, ele enxergou que não só precisava fazer a transformação ágil da empresa, como também ajudar na transformação ágil dos clientes. O mercado estava, e ainda está, né, pedindo isso. E eu, como já fazia isso internamente, já tinha me especializado em Scrum, Kanban e todas essas coisas, já gerava bons resultados, era a pessoa mais preparada para ajudar nesse momento. Então eu assumi um cargo executivo na empresa. Fui responsável por toda a transformação ágil dela. Gerenciei um projeto de transformação ágil grande, tá? Com um orçamento de R$450 mil. Treinamos mais de 2.000 pessoas, centenas de equipes, transformamos várias áreas. Depois disso, também ajudei na transformação de vários clientes, né, outras empresas da consultoria. E eu pude ver e vivenciar na prática o que dá certo e o que não dá certo. Eu treinei pessoalmente milhares de pessoas em métodos ágeis e acabei desenvolvendo um método testado e comprovado. Só no MindMaster, até esse momento, já treinamos 7.625 pessoas. E com base nessa experiência, eu quero te mostrar 3 grandes erros que a maioria das pessoas cometem ao tentar colocar métodos ágeis na prática. Não é novidade para ninguém que métodos ágeis está em alta, né? Você já deve saber que gestão ágil é a gestão do futuro. Inclusive, eu costumo chamar o gestor ágil de gestor do futuro. E muita gente me pergunta se isso não é uma moda. Não, não é uma moda, tá? Hoje nós vemos notícias sobre métodos ágeis em tudo quanto é lugar, né? Já deixou de ser tendência para ser realidade no mercado de trabalho. Por exemplo, né? Veja essa daqui. No Estadão, formação em metodologia ágil valoriza currículo e eleva salário de profissionais. E essa outra aqui na Veja Rio, Scrum, a nova tendência em gestão empresarial. Na Você S.A., profissionais com metodologia ágil ganham destaque na empresa. Inclusive essa capa da Você S.A., né? Seja um profissional ágil. Na Época Negócios, como o Design Thinking ajuda a inovar. Na revista CIO, Scrum é útil para qualquer tipo de organização. E olha a sub-headline, né? Um dos principais mitos que rodeia o Scrum é o fato de pensar que o mesmo só se aplica a grandes organizações de software. Errado. E realmente, Scrum em gestão ágil pode ser adaptado
aplicado em qualquer área. E tem dezenas de outras notícias por aí. Logo, podemos ver que existe uma clara oportunidade, né, para quem aprende isso. Dá uma olhada, um exemplo dessa oportunidade de um print que a gente recebeu de aluno. Ele disse que logo que ele atualizou o seu LinkedIn com a informação que tinha feito o curso de gestão ágil, logo em seguida recebeu uma mensagem de uma recrutadora chamando para um processo seletivo. Bacana, né? Mas isso gera o primeiro erro, tá? Que eu vejo as pessoas cometendo. Elas buscam aprender ágil porque acham que está na moda. Ao ver esse monte de notícia, gente falando de metodologia ágil para todo lado, a galera se desespera e sai correndo atrás de se atualizar. Partem para conseguir certificados, conhecimentos, sem antes entender o porquê de cada coisa. E o pior, aprende um negócio sem nem saber direito por que está aprendendo aquilo, onde esse método ágil se encaixa, por que está sendo demandado pelo mercado. Pode até ser um motivo de você estar aqui hoje. Veio para se atualizar sem nem saber muito bem por quê ou como tudo isso funciona. Mas, por sorte, dessa vez você vai ter um conteúdo pensado para te ajudar. Então vem comigo nesse raciocínio. Vejamos os principais problemas das empresas hoje em dia. Tem muito trabalho para fazer e falta tempo para concluir tudo. Sente que os colaboradores estão perdendo tempo com tarefas desnecessárias e com isso perdendo dinheiro. Tem dificuldade para alinhar o foco e a comunicação do time. Precisa urgentemente reduzir custo para aumentar sua rentabilidade. Precisa acelerar seus projetos para entregar resultado cada vez mais rápidos para seus clientes. Toda empresa tem esses problemas, né? Ou essas necessidades. E agora vamos ver do lado dos profissionais, as pessoas que trabalham nessas empresas, que talvez você até se identifique com algum desses problemas. Sente que ainda não obteve o reconhecimento que gostaria no seu trabalho. Sente que poderia estar ganhando mais do que ganha hoje. Gostaria de alcançar um cargo de gestão. Sente-se frustrado por perceber que a sua carreira pode estar estagnando e está com medo de ser atropelado pela transformação digital que o mundo vem passando. Se identificou com algum? E quais as causas disso tudo que eu falei aqui? Primeiro vamos analisar os problemas das empresas. Tem muito trabalho para fazer e falta tempo para concluir tudo? Porque não tem um processo para organizar o trabalho. Sente que está perdendo tempo e dinheiro com coisas desnecessárias? Porque não consegue visualizar os desperdícios. Tem dificuldade para alinhar o foco e a comunicação do time? Porque não tem um bom processo de comunicação e gestão estratégica. Precisa urgentemente reduzir custo, aumentar a rentabilidade? Porque provavelmente está gastando dinheiro com coisas desnecessárias, tem desperdícios que não está visualizando. Precisa acelerar seus projetos para entregar cada vez mais resultados? Por razões óbvias, né? O mercado está mudando, é dinâmico, muda o tempo todo e todo mundo precisa se atualizar e se adaptar. Agora veja a causa dos problemas dos profissionais. Ainda não teve o reconhecimento que gostaria no trabalho porque provavelmente não está entregando o resultado que a empresa gostaria. Sente que poderia estar ganhando mais do que ganha hoje porque provavelmente seus conhecimentos estão obsoletos. Gostaria de alcançar um cargo de gestão, mas provavelmente está desatualizado, logo não está preparado para assumir esse cargo. Sente-se frustrado por perceber que a carreira pode estar estagnando, porque provavelmente está fazendo a mesma coisa da mesma forma, não inova. Está com medo de ser atropelado pela transformação digital? Pelo mesmo motivo das empresas, né? O mercado muda, é dinâmico, toda hora surge coisa nova e precisa se atualizar, precisa se adaptar. Logo, eu não sei se você percebeu, as empresas precisam de profissionais que possam ajudar a resolver aqueles seus problemas. Mas nem todos os profissionais estão preparados para ajudar nisso. E é aí que está o pulo do gato, é aí que está a oportunidade. Você precisa aprender aquilo que vai gerar os resultados que as empresas precisam. E não aprender só porque está na moda. E assim você vai resolver também todos os seus problemas profissionais. E tem o segundo erro, tá? Que a maioria das pessoas comete. Elas não têm o que eu chamo de visão de floresta. O verdadeiro gestor ágil é um gestor que enxerga a floresta e não fica perdido entre as árvores. O que é isso, Denison? O que significa visão de floresta nesse contexto da gestão ágil, tá? É entender de ponta a ponta onde os métodos ágeis ajudam nas empresas. Tem 3 coisas aqui que você precisa entender. Primeira coisa, todo mundo é pago para resolver problemas. O profissional existe para resolver problema da equipe. A equipe existe para resolver problema da empresa. E a empresa existe para resolver problema do mercado. E tudo isso é feito de pessoas para pessoas. Não importa se a empresa que você trabalha ou área fornece produto ou serviço para outra empresa. São sempre pessoas lidando com pessoas, tá? Logo, liderança e cultura são fundamentais. Segunda coisa que você precisa entender, nada é estático.
O profissional precisa se atualizar constantemente para não ficar estagnado, né, na sua carreira. A equipe precisa buscar melhoria contínua nos seus processos, reduzir custos, ser mais eficiente. A empresa precisa constantemente buscar inovação para se manter competitiva e lucrativa. Se nada é estático, todo mundo precisa se mover. Se todos precisam se mover, precisa de alguma direção, ou seja, precisa de planejamento estratégico. A estratégia é como uma bússola, um GPS para onde a gente deve seguir. Logo, estratégia e inovação são fundamentais. E a terceira coisa que é preciso entender, execução sem estratégia pode ser um pesadelo, mas estratégia sem execução é completamente inútil. Profissionais precisam saber o que praticar, que curso fazer, que livro precisa ler, que projetos precisa iniciar. A equipe precisa saber que processos de trabalho tem que testar, que ferramentas pode implementar, que custos podem ser reduzidos, que projetos precisam iniciar. A empresa precisa saber quais inovações precisa testar, que melhorias de produtos precisa fazer, quais mercados precisa atender, que projetos precisa iniciar. Percebeu? Todos precisam de gestão de projetos. Logo, gestão da execução é fundamental. E quando você alinha esses três conceitos, liderança, estratégia e gestão, você tem o que eu chamo de visão de floresta da empresa. E onde se encaixa os métodos ágeis nisso tudo? Liderança e cultura é Lean. Estratégia e inovação é OKR, Design Thinking. Gestão da execução é Scrum e Kanban. Muita gente não entende isso, tá? E sai aprendendo tudo aí de forma aleatória. Mas você não vai mais cometer esse erro, né? Agora você entendeu a visão de floresta. E o terceiro grande erro que eu vejo as pessoas cometendo é perdendo tempo aprendendo coisa que não precisa. Esse terceiro erro é talvez o mais comum de todos, tá? A pessoa sai pesquisando métodos ágeis e encontra uma enxurrada de informações e não sabe nem por onde, o que é relevante, né? O que aprendeu, o que não é. Não sei se você está ciente disso, mas existem dezenas de métodos ágeis. Existe até uma imagem famosa do guarda-chuva dos métodos ágeis. Tem um monte de coisa aí, né? Mas tem até essa imagem também de uma consultoria de gestão que resolveu fazer uma analogia dos métodos ágeis com um mapa de metrô. Assustador isso, não é? É facinho você, ao tentar se atualizar, começar a aprender um monte de coisa desnecessária, que nunca vai usar. E provavelmente você conhece o princípio de Pareto, né? 80% dos resultados vem de 20% das coisas. Com esse amontoado de métodos ágeis não é diferente. Você não precisa aprender tudo isso. Você só precisa entender profundamente aquilo que realmente importa, que realmente traz resultado. E que são demandados por 80% do mercado, né? Então, no próximo vídeo, eu vou te explicar qual é esse 80-20 dos métodos ágeis e, principalmente, como funciona cada um deles, o que cada um resolve, como resolve. E enquanto isso, comenta aqui embaixo o que você achou dessa primeira aula. Conta pra mim que ficha caiu pra você com esse conteúdo que você viu. Conta se você já cometeu algum desses erros, se você sabia que estava errado. Eu estou muito ansioso para te ouvir. E se quiser já mostrar para o mercado que você é alguém que está estudando e aprendendo sobre isso, marca a gente lá no seu LinkedIn. Conta que está participando da Semana da Gestão Ágil e o mais importante, conta o que você já aprendeu. Por enquanto, é isso. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e seja ágil.